Na física de hoje, se busca a teoria de tudo. A busca é para explicar toda a realidade. Agora, o que acontece é que essa realidade é apenas a realidade da física. Então, isso é uma lacuna que inviabiliza a busca mais ampla, a busca realmente de tudo. Isso os físicos não estão fazendo, porque estão referindo toda a pesquisa à física. E o Dr. Don Lincoln, que é um físico experimental do laboratório Fermi, ele escreveu o seguinte: no fim de sua carreira, Albert Einstein estava perseguindo, estava se ocupando com um sonho muito mais ambicioso do que a teoria da relatividade. Ele estava tentando encontrar uma equação que explicasse toda a realidade física, uma teoria de tudo. Quer dizer, para Einstein, essa teoria de tudo era a realidade física, quando a realidade física não é toda a realidade. Então não é uma teoria de tudo. Ele não teve êxito. E outros empreenderam o desafio numa notável busca que está jogando luz em segredos não esperados do cosmos. É o sonho de uma teoria de tudo, através de Newton, Maxwell, Einstein, Bohr, Schrödinger, Feynman, Gell-Mann, Weinberg e outros grandes físicos, mapeando seu progresso na direção de uma teoria unificante, abrangendo tudo, em direção a uma obra-prima, por enquanto, não concluída. Quer dizer, os físicos não conseguiram nem sequer o tudo ser lançado à teoria física como um todo. Quanto mais a teoria total do universo, a teoria total dentro das áreas nacionais totais. Entretanto, o presente autor deve dizer everything or all, quer dizer, traduzindo em inglês numa palavra só, tudo. Recentemente, Hawking, em 2010, não é restrita ao domínio da física ou qualquer outro domínio específico do conhecimento humano. O estudo presente é uma modesta tentativa para incluir, por redução teórica, toda a realidade cientificamente cognoscível, os campos físicos, mental e social, ou os espaços físico, mental e social, o que é a mesma coisa.
Então vamos ver agora o sumário. Com as palavras-chave. As palavras-chave são as seguintes: campos físico, mental e social, teoria unificada, postulados, teoremas, construção teórica, axiomática. E agora o sumário. Este estudo introduz uma teoria unificada de amplitude máxima. Seu desenvolvimento repousa sobre o pressuposto fático de que os espaços ou campos físico, mental e social são inseparáveis e só se separam por abstração. Este pressuposto facilita a formulação desta teoria unificada de espaços, ao que parece, sem precedentes. 5 postulados ou axiomas são induzidos da realidade e 23 teoremas são deduzidos dos postulados. Quer dizer, indução para os postulados e dedução dos postulados para os teoremas. No caso, 23 teoremas. Mas que ninguém se assuste, que eu não vou ler os 23 teoremas. Vou fazer um sumário. Conforme o protocolo científico da rigorosa construção teórica axiomática, nenhum postulado é deduzido de outros postulados. E os postulados são necessariamente em pequeno número. Todas as proposições, quer dizer, postulados e teoremas, seriam comprovadas ou comprováveis por pesquisa empírica. Quer dizer, numa indagação séria, tudo tem de ser comprovado ou, pelo menos, comprovável pela pesquisa empírica. E assim a gente fecha o círculo da teoria e da prática de pesquisa. É de notar que há um máximo de complexidade nos espaços mental e social, sobretudo no espaço social, que é derivação do mental. Daí a redução teórica dos espaços físico, mental e social não ultrapassar um estágio apenas tentativo. A teoria apresentada é determinística e, como tal, não abandona o terreno da probabilidade. No máximo, é apenas altamente provável. Pronto. Vamos agora ver os postulados na íntegra, porque são apenas 5 postulados. O título dado aqui é Teoria Geral Unificada dos Campos Físico, Mental e Social. Então, primeiro postulado: nos espaços ou campos físico, mental e social, quanto mais energia e menos distância, mais atração. Segundo postulado: nos espaços físico, mental e social, a atração varia na razão direta da afinidade e inversa da distância. Olha, afinidade é um conceito que existe não só para as ciências humanas, mas existe também para a química e para a física.
Então isso é harmônico com a busca de uma teoria unificada de todos os espaços. Terceiro postulado: nos espaços físico, mental e social, quanto menos distância, mais atração e repulsão. A atração guarda mais energia que a repulsão. Quarto postulado: nos espaços físico, mental e social, já que esses campos não se separam senão por abstração. O equilíbrio, quer dizer, não é uma realidade, é uma abstração. O equilíbrio em cada um desses campos sempre causa equilíbrio nos outros dois campos. E o desequilíbrio em cada um desses campos sempre causa desequilíbrio nos outros dois campos. O último postulado, que tem duas faces, uma face positiva e uma face negativa. Face positiva: nos espaços físico, mental e social, quanto maior a ideia de semelhança, maior a agradabilidade. E o sentimento de agradabilidade, ou de preponderante agradabilidade, diante de algo, sempre causa, respectivamente, aproximação ou uma resultante de aproximação em direção a esse algo, com emissão da energia de ondas mentais equilibrantes, isto é, ondas mentais coesivas, integrativas. Os físicos têm uma teoria ondulatória, que a realidade física é uma realidade de ondas. Nem todos aceitam isso. O último postulado. Não, eu já li o positivo, agora vem o negativo. Inversamente, quanto maior a dessemelhança, maior a desagradabilidade. E o sentimento de desagradabilidade ou de preponderante desagradabilidade diante de algo sempre causa, respectivamente, afastamento ou uma resultante de afastamento quanto a esse algo, com a emissão de energias, com a emissão da energia de ondas mentais desequilibrantes, entre parênteses, descoesivas, desintegrativas. Agora vem os esclarecimentos. Esclarecimentos. Quanto ao segundo postulado, não temos ainda dados científicos sobre a velocidade do pensamento humano, presumivelmente maior do que a da luz. Dados esses que possibilitariam quantificação satisfatória da proposição unificada. Note-se ainda que a afinidade é objeto de estudo da química e da física, e não apenas das ciências humanas. Premissa geral de natureza científica deste estudo: não há separação real dos campos físicos, mental e social, o que facilita uma teoria unificada desses campos. A separação que se faz é mera abstração, não é realidade. Porque, por exemplo, nós temos o físico dentro de nós e temos o físico fora de nós como ambiente. Isso é inseparável. Separar isso só por abstração, só um recurso didático, mas não é nada de real, não há realidade nisso.
Repare-se que a natureza terrena, ou já primordialmente cósmica, ou seja, o espaço ou campo físico, está sempre no interior do homem e no seu exterior, formando seu ambiente, sempre. Por isso, a natureza é idêntica ao espaço físico. Por isso, a natureza é uma constante ao longo dos postulados e teoremas do presente estudo. Os espaços físicos, mental e social, apresentam uma complexidade progressiva a partir do espaço físico, havendo um máximo de complexidade nos espaços mental e social, sobretudo no social, que é uma derivação do mental. Daí a redução teórica geral unificada desses espaços não ultrapassar um estágio apenas tentativo. É tentativo porque se está estudando o mais complexo, que é o total. Note-se que nem na física de objeto menos complexo se conseguiu uma teoria unificada de seus campos. Assim, na presente construção teórica, o postulado 5, o último, apresenta um máximo de complexidades. Nesse postulado, o mental é representado por ideia e por sentimento, ficando implícita a vontade, motor da ação. A ciência atual se orienta pela humildade. A física, a ciência humana mais desenvolvida, se afirma indeterminada, inexata, incerta, mesmo em suas proposições determinísticas, estas apenas altamente prováveis. Repare-se que a alta probabilidade em ciência, mesmo na construção determinística da física, paga o preço da aproximação da evidência. Como na clássica lei da gravitação de Newton, no fundo, se tenderia ao óbvio de que quanto mais massa e menos distância, mais atração. Ou como na importante equação da energia de Einstein, na qual permanece a tendência ao óbvio, pois a energia variaria na razão direta da massa e da velocidade. A equação que ele apresenta é E igual a mc ao quadrado, sendo c a velocidade da luz. Quer dizer, o grande passo seria colocar a velocidade do pensamento. Neste artigo, são deduzidos dos postulados 23 teoremas. Outros teoremas são dedutíveis. Sabe-se que a atividade científica teórica alcança seu nível máximo de rigor na construção axiomática. A palavra sempre, implícita ou explícita, na construção de postulados determinísticos, significa apenas um alto grau de probabilidade, mas não há probabilidade total.
Os axiomas ou postulados são obtidos por indução do particular concreto e deles se podem derivar proposições menos gerais, os teoremas, que seriam explicados pelos postulados. Vamos ver agora uma seleção dos teoremas. Nos espaços físico, mental e social, quanto menos espaço, menos tempo. E quanto mais espaço, mais tempo. Teoremas 2. Nos espaços físico, mental e social, quanto maior a ideia de semelhança do sistema interativo e, consequentemente, quanto maior a agradabilidade do sentimento, tanto mais rapidamente a passagem do tempo será experimentada. Teorema 3. Havendo força de repulsão entre polos interativos nos espaços físico, mental e social, quanto maior a distância entre esses polos, menor a força repulsiva entre eles. 4. Havendo força de atração entre polos interativos nos espaços físico, mental e social, quanto menor a distância entre esses polos, maior a força atrativa entre eles. 5. Nos espaços físico, mental e social, se há agradabilidade do sentimento correspondente à aproximação, a eventual intensidade emocional é menor, com menor dissipação de energia, que se há desagradabilidade do que se há desagradabilidade do sentimento correspondente a afastamento. Agora, minha gente, eu fiz uma seleção, porque senão fica muito maçante. Então, dentro da seleção, nós temos o teorema 9. Nos espaços físico, mental e social, se a ideia de semelhança é maior do que a necessária para o equilíbrio permanente do sistema interativo, o processo resultante é da maior agradabilidade, igual a maior suavidade afetiva, que é igual à paz. O 10. Nos espaços físico, mental e social, quanto maior a paz do sistema interativo, maior o equilíbrio desse sistema. 12. Nos espaços físico, mental e social, se polos interativos têm o seu elemento ideia padronizado de maneira científica empírica, nessa medida há a máxima possibilidade de convicção de que esse elemento ideia corresponde à realidade e, portanto, a máxima possibilidade de padronização de tal elemento ideia. Padronização, uniformização. Consequentemente, a máxima possibilidade de equilíbrio do sistema correspondente de interação. Então, a máxima possibilidade de paz. 15. Nos espaços físico, mental e social, quanto menor a distância entre polos interativos, tanto menos energia será necessária para comunicação e controle.
17. Nos espaços físico, mental e social, a mudança é uma constante, sendo que quanto maior a ideia de semelhança entre polos interativos, tanto maior o equilíbrio no sistema respectivo de interatos e tanto menos linguagem material, isto é, linguagem condensada em signos materiais, é necessária para comunicação e controle. Seja esta comunicação dialogal interna, diálogo mental do indivíduo consigo mesmo, ou exteriorizada. Está terminando, minha gente. Nos espaços físico, mental e social, quanto mais a socialização. Socialização é exposição a padrões sociais. Quanto mais a socialização se faça no sentido da semelhança entre polos interativos, tanto maior o equilíbrio tanto maior o equilíbrio do sistema de interatos correspondentes a tais polos. Nos espaços 19, nos espaços físico, mental e social, quanto mais a socialização se faça no sentido da semelhança entre polos interativos, tanto mais paz. Nos espaços físicos, é o 20 agora, nos espaços físico, mental e social, na medida em que a socialização se faça em termos de dessemelhança entre polos interativos, nessa medida, os polos assim socializados tenderão à conduta desequilibrante do sistema interativo. 21. Nos espaços físico, mental e social, quanto maior o afastamento pela ideia de dessemelhança, maior a desagradabilidade. E quanto maior a desagradabilidade, tanto maior a tendência para o conflito. Conflito mental, conflito interno ou conflito externo. Luta. 22. Nos espaços físico, mental e social, na aproximação pela ideia de semelhança. Quanto maior a aproximação, maior a agradabilidade. E quanto maior esta última, maior a tendência para a cooperação e a paz, com maior estabilidade da integração. E quanto maior a competição, luta pacífica, processo de afastamento nos espaços mental e social, maior a instabilidade, maior a instabilidade da integração mental e social. Aqui se acaba com o capitalismo. E o último teorema, o 23. Nos espaços físico, mental e social, definida cientificamente a justiça como sentimento de agradabilidade diante do que se acha que deve ser. Se um sistema de interatos é considerado essencialmente ou principalmente justo por um ou mais polos interativos e, portanto, essencialmente semelhante ao que eles aceitam, tais polos experimentam uma situação de relativa e saudável suavidade afetiva. Caso contrário, as situações oscilantes de agradabilidade e desagradabilidade, sobretudo as de desagradabilidade, desde que não são situações relativamente suaves,
favorecem condições patológicas desequilibrantes no indivíduo e, consequentemente, no sistema interativo de que se trata. E terminou.